E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos na nossa segunda parte da aula de calorimetria. Você já percebeu que quando você pega um isopor, coloca bebidas e gelo, passado alguns dias, se esse isopor não for aberto, você abrir, você vai ver que tem água e gelo. Nem todo o gelo derreteu. Você sabe por que que isso acontece? Isso a gente vai ver na aula de hoje. Bom, pessoal, voltamos. Para a gente conseguir entender por que que coexiste água e gelo dentro daquela que eu chamei de isopor, né? Aquele recipiente térmico, nosso calorímetro, a gente vai ter que mexer com a mudança de estado. Então, recapitulando o que a gente viu na aula anterior, o sistema isolado termicamente, muito bem. A gente sabe que quando o sistema é isolado termicamente, as trocas de calor só ocorrem internamente ao sistema. Portanto, o calor cedido mais o calor recebido, isso vai dar zero. Muito bem. Deixa eu só fazer um destaque aqui. Aí, beleza. Lembrando que essa quantidade de calor cedida ou recebida, ela tem dois formatos possíveis. Ela pode ser sensível, quando a temperatura do corpo altera, e ela pode ser calculada pelo Q macete, ou pela capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Ambas são utilizadas quando a temperatura do corpo altera sem ele mudar de estado. Então você pode usar tanto o Q macete quanto a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Muito bem. Outra forma que tem essa quantidade de calor que esse corpo vai receber é a quantidade de calor latente, que é quando o corpinho muda de estado sem alterar sua temperatura. Durante esse processo, a temperatura é constante. Então, a gente calcula essa quantidade de calor como Q mole. Lembrando que o L é o calor latente e ele corresponde ao calor latente de acordo com a mudança de estado, calor latente de fusão, solidificação e assim por diante. Beleza? Então, o CIT que a gente vai fazer agora nessa aula é com mudança de estado. Então, eu trouxe o seguinte exemplo para a gente. Está aqui o nosso calorímetro, ele não é ideal, ele tem uma capacidade térmica aí de 20 calorias por grau Celsius, ele tem uma temperatura inicial de 60 graus, coloquei lá dentro gelo em fusão, sendo a massa do gelo 10 gramas, calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama e o calor específico da água 1 caloria grau Celsius. Além disso, tem um líquido X desconhecido, onde a massa vale 20, o seu calor específico vale meio e a sua temperatura coincide com a do calorímetro, 60. Bom, sabemos que vai ter troca de calor. Corpo quente, que é o líquido, e o calorímetro vão passar calor para o gelo. Então, esse calorímetro vai passar calor para o gelo e esse líquido vai passar calor para o gelo. E eu quero saber quanto vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. E agora? Como fazer? Bom, pessoal, eu precisava de mais espaço, então eu arrastei minha luzinha um pouquinho para a esquerda. Para a gente resolver esse problema, o que que a gente vai fazer? Vamos continuar usando o CIT, que cedido mais o que recebido tem que dar zero. Só que a gente vai fazer uma suposição. Que suposição é essa? A gente vai supor que a temperatura de equilíbrio térmico vai ser maior que zero. Mas, professor, por que que você está falando maior que zero? Porque eu estou me referindo à água. A gente sabe que o ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius. Quando eu falo que eu estou supondo que a temperatura de equilíbrio vai ser maior que zero, estou considerando que todo o gelo vai derreter e a temperatura de equilíbrio vai subir, vai ser um pouco maior que zero, pode ser 5, 6 e assim por diante. Beleza? Então a gente vai fazer dentro dessa suposição. Todo o gelo derrete e ainda depois de derretido ele aumenta um pouquinho sua temperatura. Beleza? Então vamos lá. Quantidade de calor cedido. Quem vai ceder calor? Quem vai ceder o calor vai ser o calorímetro e esse líquido desconhecido X. Quem vai receber calor? O gelo. Muito bem. Vou colocar esse gelo entre aspas. Beleza. O que que a gente vai fazer agora? Esse calor liberado pelo calorímetro, a gente vai fazer capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. O líquido X vai liberar calor de forma que a sua temperatura vai reduzir. Então, esse líquido X, como a gente não desconhece, a gente sabe que a temperatura dele vai abaixar. O calor liberado é sensível. Então vai ficar massa do líquido X, calor específico do líquido X, variação de temperatura do líquido X. Agora a gente chega no nosso probleminha, que é o gelo.
Lembra da nossa suposição? O gelo vai derreter. Então, toda a energia que ele recebe inicialmente é para o seu derretimento, que é o que mole, o gelo. Logo em seguida, esse gelo inteiro virou água e ele vai começar a aquecer, porque eu estou supondo isso, ó. Beleza? Então vai ficar massa do gelo, virou água, né? Líquida. Calor específico da água, porque agora ele derreteu, virou água líquida. Vezes a variação de temperatura dessa água, isso aqui igual a zero. É essa continha que a gente vai fazer. Ficou um pouco grande, mas você vai perceber que é tranquilo de resolver. Vamos substituir os valores. Capacidade térmica do calorímetro, 20, vezes a variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 60, mais massa do líquido X, que é 20, calor específico é meio, vezes a variação de temperatura, 60, opa, errei, temperatura de equilíbrio, que é a final, menos 60. Mais massa do gelo, 10, calor latente de fusão do gelo, 80, mais 10, porque todo o gelo derreteu, então eu tenho 10 gramas de água líquida, calor específico da água é 1, variação de temperatura, aqui você tem que tomar um cuidado, temperatura final, que é de equilíbrio, menos a inicial da água após o derretimento, é zero. E aí é fazer essa continha, beleza? Aqui vai ficar 20 temperatura de equilíbrio, distribuindo aqui, isso aqui vai dar menos 1.200. Mais, essa continha, 20 vezes meio dá 10. Distribui, vai ficar 10 tec menos 600. Mais 10 vezes 80 dá 800. Mais, aqui 10 vezes 1 dá 10. 10 vezes tec. Perceba que eu nem fiz a continha com o zero, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos somar. 20 tec mais 10 tec mais 10 tec, isso vai dar 40 tec. Menos 1.200 menos 600 mais 800, menos 1.200 menos 600, isso dá menos 1.800, mais 800, isso aqui vai dar menos 1.000. Portanto, a temperatura de equilíbrio térmico vai ser 1.000 dividido por 40. 1.000 dividido por 40, muito bem, formou um triângulo que não era para formar. 1.000 dividido por 40, simplifica o zero. Isso aqui vai dar 100... Opa, errei. 25 graus Celsius. Agora sim. Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Beleza? E a gente fecha o exercício, fecha o exemplo. Mas aí vem a pergunta. Mas professor, e se a e se a sua suposição for errada? O que você vai fazer? Isso a gente vê no próximo exemplo. Bom, pessoal, chegamos agora no nosso exemplo 2. Eu trouxe aqui o isopor, que eu tinha comentado com vocês no início da aula. Vou considerar ele um calorímetro ideal. Dentro dele, aqui, essa água de 200 gramas a 20 graus Celsius, eu estou fazendo isso como uma analogia às latinhas de refrigerante, suco e etc. que você pode pôr lá dentro. Muito bem. E aí a gente vai colocar gelo. A massa desse gelo vale 800 gramas e o calor latente vale 80 calorias por grama e a temperatura do gelo é 0 graus Celsius. Eu quero saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Bom, a gente sabe que pelo fato do calorímetro ser ideal, as trocas de calor vão ocorrer somente entre a água líquida e o gelo. A água líquida, por ser o corpo quente, ela vai passar calor para esse corpo frio, que é o gelo. Então o calor vai vir para o gelo. Muito bem. E aí a gente vai descobrir a temperatura de equilíbrio térmico. Mas como a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, eu vou fazer a mesma suposição que a gente fez anteriormente. Eu vou supor que a temperatura de equilíbrio térmico vai ser maior que zero. Então, quando eu faço essa suposição, eu estou considerando que o calor fornecido da água líquida para o gelo vai fazer com que esse gelo todo derreta e logo em seguida ele aqueça um pouquinho. É isso que eu estou supondo, porque afinal de contas, a temperatura de equilíbrio térmico vai ser maior que zero. Beleza, então vamos lá. Q cedido mais Q recebido tem que dar zero. Beleza, quem vai ceder calor? Quem vai ceder calor é a nossa água líquida, que eu vou chamar de QH2O. E quem vai
receber calor? O gelo. Muito bem, do gelo. E aí a gente vai substituir. A água, ela vai esfriar, só que a gente sabe que ela não vai mudar de estado. Ah, professor, por que não? Porque a menor temperatura que ela pode atingir é zero. Ela não vai conseguir mudar de estado. Atingiu zero, atingiu o equilíbrio térmico, certo? Muito bem. Então, a quantidade de calor que ela libera é sensível. Então, vai ser a massa da água, que eu já vou pôr direto aqui, 200. O calor específico da água, que é 1. Vezes a variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio, que eu não faço a mínima ideia quanto vale, menos a inicial, que é 20. Então, da água está feito. Mais o gelo. A gente está supondo que esse gelo vai derreter por inteiro. Então, vai ser a massa do gelo. Eu vou usar o que mole aqui. Massa do gelo é 800. Vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mais, porque depois do gelo derreter, ele vai aquecer. Então vai virar calor sensível. 800. Calor específico, agora ele virou água líquida. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final de equilíbrio, menos a inicial, que é zero. Beleza, tá aí a nossa continha. Antes de você sair fazendo a distributiva, uma dica que eu dou. Eu acho que fica mais fácil a conta. 200, 800 e 800, dá para a gente simplificar isso. Dividir tudo por 200. Então, quando a gente divide todos os termos por 200, 200, 200 e 200, o que que vai acontecer? Essa parte simplifica, essa parte aqui simplifica, fica 4, essa parte simplifica e fica 4. Beleza? Fazendo isso, vai ficar temperatura de equilíbrio menos 20, mais 320, mais 4 vezes a temperatura de equilíbrio. Beleza? Muito bem. Se eu não errei a continha, 4 temperaturas de equilíbrio mais temperatura de equilíbrio, isso aqui vai dar 5 temperatura de equilíbrio. Menos 20 mais 320, isso aqui vai dar menos 300. Passa para lá, falei errado, isso vai dar 300, passa para lá, vai ficar menos 300. A nossa temperatura de equilíbrio térmico está dando menos 60 graus. Pergunto, isso é possível? Não, porque a nossa temperatura de equilíbrio térmico a gente supôs que ela fosse maior que zero. Então a nossa suposição ela está errada. Então a nossa suposição está errada. O que significa isso? Que a temperatura de equilíbrio térmico, nesse caso, ela vale zero. Ué, mas você fez isso só com a sua. Você chegou a essa conclusão pela sua suposição errada? Exatamente. Por quê? A água líquida, ela vai perdendo calor. Conforme ela vai perdendo calor, sua temperatura vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. 20, 19, 18 e assim por diante. Vai chegar um momento que ela vai atingir zero. Quando ela atingir zero, para de ter troca de calor, porque as temperaturas se igualam. Como a nossa suposição deu errada, significa que nem todo o gelo derreteu. Espera aí que eu fiz errado. Como a nossa suposição ela está errada, significa que nem todo gelo derreteu. Ou seja, significa que uma parte desse gelo ainda continua existindo ali em equilíbrio térmico, que é o que a gente tinha comentado no início da aula. É por isso que, após alguns dias ainda, você abre o isopor, você vai ter água e gelo, porque eles estão em equilíbrio térmico. A temperatura é 0 graus. Beleza? Muito bem. Agora, uma outra pergunta para vocês. Quanto de massa de gelo foi derretida? Isso a gente vai ver agora. Bom, pessoal, como a gente sabe que a temperatura de equilíbrio térmico vale 0 graus Celsius e nem todo o gelo derreteu, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou descobrir a massa de gelo que derreteu. De novo, usando o sistema isolado termicamente. Só que agora a gente vai colocar de forma um pouco diferente, porque a gente sabe a temperatura de equilíbrio térmico. Vai ficar 200, que é a massa da água, 1, 0, menos 20. Mais. Aí vem a quantidade de calor do gelo. O gelo, ele não vai sair do 0 graus Celsius. Então a energia que ele recebeu só vai servir para derreter uma parte dele. Então é a massa do gelo que vai ser derretida, que eu não sei quanto vale, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Muito bem, fazendo essa continha, vai ficar 200 vezes menos 20, isso aqui vai dar menos 4.000. Mais 80 vezes a massa do gelo.
igual a zero. Fazendo a conta, a gente vai chegar que 80 vezes a massa do gelo é igual a 4.000. Portanto, a massa do gelo vai ser 4.000 dividido por 80. Muito bem, ele formou o triângulo. Aí simplifica, a massa do gelo vai dar 50 graus Celsius. Opa, massa do gelo com uma unidade diferente aí. Massa do gelo vai dar 50 gramas. Ah, deixa eu só arrumar aqui. Aí, o que significa isso? Toma cuidado, porque a maneira como eu escrevi dá uma dupla interpretação, então eu vou já pedir desculpa para vocês. Não significa que eu só tenho 50 gramas, significa que 50 gramas fundiram, ou de fato derreteram, vamos dizer assim. Então, a gente tem quantas gramas de gelo lá dentro? Vou colocar aqui o meu isopor, só que esse aqui eu vou fazer com menos capricho, tá? Vou colocar aqui meu isopor, aqui está a água, aqui está o novo gelo. O que aconteceu? Dos 800 gramas de gelo que eu tenho, ainda me sobraram 750 gramas de gelo. 50 gramas de gelo vieram para água líquida, ou seja, agora eu tenho 250 gramas de água líquida. Beleza? E nem todo o gelo derreteu. Então, uma das formas que a gente tem para resolver quando ocorre mudança de estado é fazer essa suposição. Deu errado, deu uma coisa absurda, é porque nem todo o gelo, supondo que seja gelo, tenha derretido. Então a temperatura de equilíbrio térmico vai ser a temperatura de fusão ou de vaporização, depende do que você está lidando com o problema, é, daquela situação que você está lidando. Beleza? E a gente fecha a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal!